Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Temos a alegria de iniciarmos um novo trimestre. Nesse trimestre estaremos estudando o livro de João, ou temas do Evangelho de João, e será uma alegria poder compartilhar sobre esse livro, a qual é o livro que eu mais gosto. Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho alguns sermões dentro deste livro, e esse é o livro que eu realmente mais gosto. Espero aí poder realmente auxiliar vocês também no estudo da lição, especialmente também, quem sabe, você vir a gostar também desse livro como eu gosto. O Evangelho de João realmente é algo grandioso. João ele tem um objetivo claro dentro do seu Evangelho, é levar o povo a crer em Jesus. Por esse motivo, ele inicia o seu evangelho relatando a respeito do Verbo, que esse Verbo se fez carne, habitou entre nós, e esse Verbo é Deus. Ele leva o povo a entender, a crer em Jesus nessa divindade de Cristo. Algo muito importante dentro do contexto histórico também. João já estava numa idade avançada e por esse motivo, muitos ali ainda criam que Jesus voltaria na época de João. Até porque o fato lá daquela conversa com Pedro e com João, alguns começaram a crer que João não passaria pela morte e Jesus voltaria então enquanto João estivesse vivo. E João agora começa, de certa maneira, a ficar preocupado com essa história que se levantou durante a sua época, e ele percebe agora que sim, possivelmente Jesus não voltaria em sua geração. E João então se preocupa em levar o povo realmente a crer em Jesus. E por isso João relata alguns sinais, fazendo paralelos com o Antigo Testamento, para que o povo realmente pudesse compreender que Jesus realmente era o Messias, a crer em Jesus. E o verso para memorizar é um verso muito importante, a qual o autor já nos traz esse relato, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31, que diz assim: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, João leva o povo a entender que o povo precisa crer em Jesus, porque crer em Jesus terá vida em nome de Cristo. Porque se não crer em Jesus, olha só o que diz também João, agora no capítulo 3, verso 18. Capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 18. Diz assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ok? A palavra de Deus então relata o porquê João então está levando o povo a crer em Jesus. Porque se eu não crer em Jesus, eu já estou condenado. Exatamente esse ponto, então, chave dentro do Evangelho de João, levando o povo a crer em Jesus. Amém? Que você possa também crer nesse Jesus. A partir de domingo, então, vem falando agora sobre o casamento em Caná. E aqui traz o contexto de Caná da Galileia. É interessante esse milagre acontecer aqui em Caná da Galileia. É interessante também acontecer o segundo milagre ali, o sinal ali da Galileia e também ali dentro do contexto da Galileia. Quando você vai dentro do contexto histórico, você vai perceber ali que Galileia sofreu a invasão da Síria. E é dentro deste contexto, então, que Jesus começa com seus primeiros milagres na Galileia, levando ali um contexto, um paralelo que realmente levava ali a entender a importância de compreender quem era Jesus e que Jesus realmente era esse Messias, esse prometido que havia realmente agora se cumprido através dele dentro da profecia. A parte aqui do casamento em Caná, então acontece esse primeiro milagre de Jesus e é algo muito importante nós frisarmos aqui essa transformação da água em vinho. O vinho aqui não é o vinho alcoólico. Alguns podem até relatar que naquela época de Jesus seria impossível ali conservar o suco da uva puro sem fermentar. Mas, na verdade, a arqueologia mesmo comprova que já naquela época era possível ali sim conservar o suco da uva puro. Além disso, a história nos mostra realmente relacionado a este assunto, em especial também a palavra de Deus. Porque o vinho fermentado, a bebida alcoólica, não era algo ali agradável, não era ali propício para um judeu. E em diferentes partes da Bíblia você vê Deus condenando então a bebida alcoólica.
Ah, mas pastor, em alguns episódios, como por exemplo com Paulo manda usar ali um pouco de vinho. Mas por que Paulo manda usar um pouco de vinho? Por causa de problemas estomacais relacionados ali à água. Então mandava-se misturar um pouquinho de vinho dentro de um contexto onde não havia esse meio de aperfeiçoar, de melhorar ali a qualidade da água naquela época. Então Paulo mandava ali, e naquela época se mandava então colocar um pouco de vinho, uma porção grande de água com um pouquinho apenas de vinho, que não iria embriagar o povo, mas iria matar ali de certa maneira as bactérias que poderiam conter na água. Há também ali um contexto de servir como anestesia, num contexto onde não havia anestesia, em meio a um contexto de dor, de sofrimento, de algo que aconteceu, de uma lesão, mandava-se então usar um pouco de álcool para servir realmente como anestesia, ou vinagre também, ok? Mas fora isso, claramente a Bíblia nos mostra que Deus condena a bebida alcoólica. Então Deus não transforma a água em vinho alcoólico, mas sim água em suco da uva puro. E relatado aqui dentro do milagre, o melhor de todos ainda. Por isso o episódio relata que o melhor suco é dado agora no final. É claro, a importância também de você fazer um paralelo ali relacionado a Moisés. Em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, mas em especial também você pode ler ali o verso 18, você vai ver ali que Jesus, ele é esse novo Moisés, esse novo mediador, e ele sobe ali também ao monte, e ele sela ali então essa nova aliança. Moisés, ele era o da antiga aliança, e Jesus agora é dentro deste contexto da nova aliança. E aqui é algo muito importante então você frisar esse milagre dentro deste contexto dessa primeira praga que cai lá no Nilo, onde a água é transformada então em sangue. Quando você vai em Apocalipse, você vê então sangue tendo esse paralelo com vinho. E exatamente dentro deste contexto, Jesus então realiza esse milagre. Devido ao tempo aqui, mas não irei mais relatar sobre esse ponto, mas sugiro que você possa debater um pouquinho mais aí na sua unidade de escola sabatina, fazendo esse paralelo de Jesus com Moisés e o porquê então Jesus inicia realmente o seu ministério, trazendo esse milagre para que realmente o povo pudesse crer em Jesus, ok? E por isso João relata esse milagre ali de uma maneira clara. O segundo milagre ali, dentro da parte de segunda-feira, o segundo sinal da Galileia, acontece algo aqui muito importante dentro dessa história, aonde os sinais ali que levariam o povo a entender realmente quem é Jesus. Mas quando você vai ali no verso 48, João capítulo 4, no verso 48, você pode ler do 46 ao 54, mas no verso 48, você vai ver ali claramente que esse homem não estava com tanta fé assim. E ele queria ver sinais e prodígios para que realmente pudesse ter fé em Jesus. E João se preocupa em realmente dizer a respeito deste ponto, porque o próprio Satanás também faz sinais e prodígios. Nós não conseguimos ver hoje Jesus face a face e muitas vezes iremos clamar por um milagre e esse milagre não irá acontecer da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Porque Jesus muitas vezes nos responde com sim, mas às vezes nos responde com não e às vezes nos responde com ainda não é o tempo. Espere mais um pouco. Ok? E dentro deste contexto, muitas pessoas, então, por não receber esse milagre na sua vida, acabam não crendo em Jesus. Então, João leva o povo a entender que milagres também podem ser feitos pelo próprio Satanás. Mas sim, João leva a compreender claramente Jesus realizando esse milagre agora e vendo claramente ali, revelando ali a existência, né, de ele ser realmente esse Messias, ele ser realmente o prometido. Após esse milagre então acontecer, na verdade após esse homem ser repreendido por Jesus, esse homem então ele não sai correndo para sua casa. Pelo contrário, ele chega somente no outro dia, porque ele teve fé, uma fé genuína, que realmente Jesus era o Messias e Jesus realmente iria realizar esse milagre na vida ali do filho dele. Ok? Então isso aqui é muito importante para nós compreendermos também a respeito dessa fé que nós precisamos ter em Cristo Jesus. A partir de terça-feira, o milagre junto ao tanque de Betesda, aqui há alguns pontos importantes. Um deles, reconhecer o problema e procurar no lugar certo. Há muitas pessoas que reconhecem o problema, mas procuram em lugares errados. Nós devemos procurar aquele que realmente pode realizar milagres em nossa vida,
que é Jesus. O inimigo de Deus que também pode realizar aparentemente milagres, mas esses milagres não são milagres de Deus, são milagres que levarão você a estar se posicionando do lado do inimigo de Deus. Nós temos que procurar no lugar certo, procurar o Cristo, aquele que realmente pode realizar grandes milagres em nossa vida. Um outro ponto importante é entender que Jesus ele oferece esse milagre. Jesus não coloca o milagre ou não concede o milagre sem a pessoa querer. E aqui é algo muito importante, ou seja, eu preciso clamar, eu preciso pedir e dar-se-vos-á, diz a palavra de Deus. Então aqui é muito importante você também entender esse ponto. O outro ponto é entender a fé deste homem. Quando Jesus faz o milagre, Jesus pede para esse homem se levantar, pegar o seu leito e andar. E esse homem poderia ter olhado para Jesus e dizer: ei, Senhor, eu não consigo levantar daqui sozinho. Ele poderia ter feito isso, mas na verdade ele teve fé genuína e ele realmente entendeu que naquele momento ele tinha recebido o milagre de Deus. E ele se levantou, pegou o seu leito e foi andar sem se importar o que os outros iriam dizer por ele estar fazendo isso no dia de sábado, ok? Isso aqui é muito importante nós entendermos. A parte de quarta-feira, corações duros. E aqui há algo muito importante que você pode ler ali em João 5, 10 ao 16, mas o contexto ali é do fato desse homem então estar carregando o leito no sábado. E dentro deste contexto, então, ele é condenado. E Jesus é condenado por fazer isso também. E aqui há algo muito importante que João quer relatar aqui para nós, que é relacionado à cegueira espiritual. E a cegueira espiritual, ela nos impede muitas vezes de ver o que Deus já tem feito em nossa vida, os milagres que Deus já tem feito na sua vida. Muitos, devido à cegueira espiritual, não conseguem entender que Cristo está do nosso lado todos os dias, que a destra fiel dele está estendida para nós em todos os momentos. Ele sorri conosco, ele chora conosco, mas a verdade é que ele está conosco em todos os momentos. Mas a cegueira espiritual muitas vezes levará pessoas a perderem a salvação por não entenderem e não crerem em Jesus dessa maneira. Um coração pecaminoso, e crenças equivocadas levarão muitos a rejeitarem a verdade de Deus. Muitas pessoas ainda hoje amam mais os rituais do que o próprio Cristo. E aqui há algo muito importante para nós entendermos. Nós devemos amar a Cristo. Por isso Cristo pede: você me ama? E ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, eu devo amar e devo realmente provar que eu amo a Cristo, não apenas com os lábios, mas realmente de todo o coração, para que o meu coração não seja enganoso, para que o meu coração não seja pecaminoso, para que eu não tenha uma cegueira espiritual. Eu devo então seguir os passos de Cristo e fazer o que ele pede realmente para que eu faça nessa terra. E eu devo então crer em Jesus, e esse é o ponto-chave aqui do Evangelho de João, ok? A parte de quinta-feira, as reivindicações de Jesus. Aqui é muito importante você compreender, aqui em João 5, 16 ao 18, que havia aqui uma compreensão distorcida do verdadeiro sábado. Exatamente isso. O fato de Jesus dizer aqui que o Pai trabalha no sábado, ele não está relacionando aqui a qualquer tipo de trabalho, mas sim ao trabalho de misericórdia, o trabalho de fazer o bem, o trabalho de cuidar de nós, o trabalho de olhar para cada um de nós. E esse trabalho, o trabalho de misericórdia, o trabalho do amor, o trabalho de fazer o bem, é lícito fazer no sábado, ok? E Jesus deixa isso claramente. Jesus deixa claramente que o trabalho servil, o fazer a minha própria vontade, de acordo ao mandamento, esse é condenado. Mas o trabalho de misericórdia, de fazer bem ao próximo, isso é lícito fazer no sábado. E aquele povo não compreendia isso. E por isso Jesus deixa claramente que eles estavam guardando o sábado de uma maneira errada. O sábado tem que ser uma bênção para nós. E o sábado tem que ser da maneira com que Jesus nos ensinou. Eu quero finalizar a lição falando o que João fala para nós. Nós precisamos realmente acreditar em Jesus, entender quem é Jesus. Eu tenho um sermão que eu falo
Quem é Jesus para você? E eu encerro aqui. Quem é Jesus para você? Que você possa crer nesse Jesus. Amém.